pois o mundo aí fora ao cair por terra e você receber nas suas lágrimas, abra o teu coração, me leva como um barro nas mãos do oleiro, vem sobre mim com a tua unção. Paz do Eterno a todos, aqui é o vosso irmão Leomar. O estudo de hoje é sobre o andamento da igreja, porque muitos irmãos estão saindo da igreja. Estive buscando, analisando, estudando, pesquisando, lendo a palavra e hoje quero dar início a um estudo aqui para os irmãos que é bastante esclarecedor. Vamos ler em Isaías 56, versículo 10 ao 12. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Estes são os pregadores da atualidade. Os pregadores famosos, os doutores, eles não se fartam. Diz a palavra, nós sabemos, irmãos, nós entendemos que haveria, sim, os falsos mestres, os anticristos, né? E também seriam introduzidas encobertamente doutrinas de perdição, como nos fala lá em 2 Pedro, capítulo 2, que entre nós haveriam falsos doutores. Eles adulteram a palavra, eles ensinam outra coisa que a palavra não está ensinando, mas isso aconteceria. Quando eles têm alguma conquista, eles procuram dividir entre eles, mas nunca entre o povo, nunca entre os humildes, entre os menos favorecidos. Mas ele sempre deixou bem claro, desde o início das Escrituras, onde nós lemos que há um amor, uma atenção, um carinho especial para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados, para até mesmo os estrangeiros. E esses homens, eles não ensinam isso para as pessoas. Vamos ler mais aqui, Jeremias 5, do 26 ao 31. Olha o que nos diz. Porque ímpios se acham entre o meu povo. Cada um anda espiando, como se a caçapa os passarinheiros, armam laços perniciosos, com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Altíssimo. Não se vingaria minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Que farei no fim disso? Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. A gente vê muitos irmãos trazendo mensagens lindas, esclarecedoras, bastante claras, mas ainda assim são mensagens que não agradam a essas pessoas, porque o próprio povo, ele gosta de viver uma fantasia, ele gosta de viver uma ilusão, ele gosta de ser enganado. O povo gosta.
A palavra diz que nesses últimos dias eles amontoariam para si doutores conforme o desejo do seu coração. Eles escolhem quem eles querem seguir. Mas a palavra verdadeira, ela é totalmente diferente. Eu conheço pastores que são piedosos, misericordiosos, bondosos, que deixam seu conforto, que deixam de gozar de férias, que deixam sua família, que sacrificam suas vidas, até suas famílias, para a edificação do corpo. Eu conheço. Mas estes mesmos precisam se despertarem, porque está sustentando um sistema onde, no meio desses líderes, desse povo, há coisas absurdas, há coisas espantosas. A gente já viu muitos assuntos a respeito de drogas. Nós sabemos que muitos destes líderes estão envolvidos com maçonaria. Muitos destes líderes são corruptos, envolvidos com políticos corruptos, ou até mesmo eles são políticos. Apocalipse 18, versículo 4 diz: sai dela, povo meu, para que não se torne cúmplices dos seus pecados. 1 Timóteo 6, 3 diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Salvador, o Machia, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nós observamos a palavra do nosso Salvador, onde ele diz lá em Mateus capítulo 6, que nós não devemos juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam, mas nós devemos juntar o nosso tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem os ladrões roubam. E ele diz, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Ele diz que nós devemos olhar para os lírios, porque eles não tecem, nem fiam. E até mesmo Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como eles. Ele diz também que nós devemos olhar para os pássaros, os passarinhos. São várias espécies de pássaros. Eles não plantam, eles não colhem. E, contudo, o nosso Pai Celestial tem cuidado deles. Não cuidará de nós também? Quanto maior é a nossa vida vale mais do que os pássaros. Ele diz, e eu digo mais, a palavra nos ensina que não podemos servir ao Altíssimo e a Mamon, porque nós iríamos aborrecer um e amar ao outro. Analisa a vida do nosso Salvador. Existia-se muitas sinagogas naquela época. Existia o templo. Existia o deserto, a praia, o mar, aonde o Salvador estava pregando para o povo. Ele ia nas sinagogas, ele ia no templo, mas quando era para pregar e anunciar ao povo, ele estava no deserto, ele estava no monte e ele estava na beira do mar, pregando e anunciando a salvação, o reino dos céus. Quantas vestes ele levava com ele? Como ele banhava? As suas necessidades. É forte, né, irmão? Ninguém quer falar sobre isso. Já existia dinheiro também naquela época. E se tem um tempo que era para existir vários templos, várias denominações, ou uma rede só de denominação, era aquela época. Porque os apóstolos levavam uma palavra tão poderosa que os ricos, os milionários daquela época, eles iam, levavam para os apóstolos e assim dividia entre o povo. E não havia necessidade entre eles. O contrário da igreja de hoje,
Quero ler com os irmãos em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. E por isso o Altíssimo lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças ao Altíssimo por vós, irmãos amados no Criador, por vos ter o Altíssimo elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Queridos e amados irmãos, a igreja que nós estamos vivendo é a pior de todas as igrejas. Você não vai ouvir pregadores no púlpito, esses pregadores levando a palavra que salva. Você não vai ver eles trazendo uma palavra onde você possa exercer o amor, a misericórdia e o perdão para com o teu próximo. Eles só vão trazer palavras, só heresias, enganos e mais enganos. Lá em Apocalipse, nós estamos vendo em capítulo 3, versículo 14, falando da igreja de Laodiceia. Ela diz, eu sou rica, eu estou abastecida e de nada tenho falta. E o Salvador diz, e não sabe que é uma desgraçada, um pobre, cego, miserável e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros provado pelo fogo e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Ele diz, eu repreendo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Assim ele diz para esta igreja. Olha só, queridos, esta igreja ela está nua. Se ela está nua, ela é depravada. Sendo nua e depravada, ela é imoral. É uma igreja. Pode uma igreja dessa casar com o Salvador? Esta igreja é a pior de todas as igrejas. Lá em Apocalipse capítulo 12 mostra que ela está grávida. E ela vai dar à luz, e o filho varão vai subir para o eterno, para o Altíssimo e para o seu trono. Mas a mulher vai para o deserto. Abra o teu coração, desperta tu que dormes. Esta é a minha palavra para o dia de hoje. O meu abraço, o meu carinho a todos os amados irmãos.